Henrique. Então, se tem um cara que a gente precisa tentar recuperar, é ele. É um patrimônio do Flamengo, é contrato longo, é salário alto. Então, é o momento de recuperar esse jogador. Primeiro, eu quero lamentar a ausência do Gabigol. Eu acho que o Gabigol, ele tende a ter chances cada vez mais escassas, né? A gente está falando de Campeonato Carioca, mas o último jogo da fase de grupos do Campeonato Carioca é esse. Depois vem uma semifinal, vem uma final, e a gente já começa a jogar depois Libertadores e Brasileiro. Isso é um problema, considerando que o titular é o Pedro, então é muito difícil você rodar jogos. Então o Gabigol vai ficar dependendo de poucos minutos ao final dos jogos ou de uma eventual ausência do Pedro para provar que tem alguma condição de continuar sendo jogador, e falando isso no contexto de renovação do Gabigol, que eu particularmente acho que não vai acontecer. Mas eu acho que essa seria uma das últimas chances, assim, dentro de condições normais de temperatura e pressão, que o Gabigol sairia como titular. Seria esse o jogo ideal, para que ele tivesse uns minutos e até para que o Tite trabalhasse um pouco. O Tite gosta disso, né, distribuir os minutos e tal, para também dar aquela moral para quem está no banco, mas a partir de agora, né, vai começar a estreitar e vai ser muito difícil que ele tenha esses minutos, sobretudo se a gente fala de um contexto de começo de jogo, né? Os minutos que eles vão ter serão no final do jogo, entrar em jogos já decididos, até porque existe um titular muito claro no Flamengo com merecimento, na minha opinião, que é o Pedro. Então, acho que essa é uma ausência que, infelizmente, acaba prejudicando o jogador e até um pouco o Flamengo, que o Flamengo, querendo ou não, está avaliando o Gabigol para ver se vale a pena fazer algum tipo de proposta, pensando já numa renovação. Mas o time é interessante, o time é bom. Davi Luiz, sobretudo jogando contra times que não atacam tanto o Flamengo, ele acaba se revelando naquilo que ele é bom. O Davi Luiz é um zagueiro com qualidade técnica muito grande, passes por elevação, passes que rompem linhas. Isso aí é muito interessante, apesar de eu achar que ele não é capaz de ser titular do Flamengo, acho que ele pode mostrar aquilo que ele é bom. E, lógico, assim, acho que todas as nossas atenções vão estar muito para a estreia como titular do Vinha, né? Chegou com o Flamengo fazendo muito esforço financeiro, chegou com muita expectativa de ser o titular. Engraçado que exatamente a partir do momento que ele chegou, o Ayrton Lucas também, e o Tite também encontrou um lugar para que o Ayrton Lucas pudesse explorar aquilo que ele tem de melhor, que é essa força que ele tem pelo corredor. Realmente o Ayrton Lucas é muito bom nisso, não à toa ele foi convocado para a seleção. Acho que até pouco, acho que o recorde de bons jogos do Ayrton Lucas é até muito pequeno para ele ir para a seleção, mas por tudo que ele já mostrou, ele é um jogador que pode ser muito útil para o Flamengo. Então essa briga da lateral esquerda tende a ser boa, e o Vinha vai poder, né, ter seu primeiro jogo completo, vai fazer um lado esquerdo ali com o Bruno Henrique. Então eu acho que ele precisa também não ficar só na base da jogada. O Bruno Henrique, ele é um jogador que tem essa tendência de entrar na área. O Bruno Henrique, ele não guarda aquela posição totalmente aberta pelo lado esquerdo, ele pisa na área. Então é possível que o corredor esteja aí à disposição do Vinha, para a gente ver também, apesar dele ser por muitos considerado um jogador defensivo, eu acho que ele tem essa capacidade, pelo menos pelo que eu vi no Palmeiras, ele tem essa capacidade de ser um jogador que também faz o corredor, né? Talvez ele não tenha a capacidade física, a projeção física do Ayrton Lucas, mas ele tem sim capacidade de fazer esse papel. Então vai ser um jogo interessante, e eu vou olhar também muito para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje é um cara que tem um contrato longo com o Flamengo, um salário alto, mas se a gente for pensar em titularidade, ele corre por fora. Hoje o Cebolinha está bem na frente do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é uma opção interessante para o Flamengo. Ele estava até comentando isso com o Marcão esses dias. Nesses jogos em que o Flamengo já meteu um golzinho, você colocar o Bruno Henrique para atacar as costas da defesa com velocidade, numa situação de ligação do contra-ataque, é mortal, cara. O Bruno Henrique é muito bom nessa jogada, além de ser muito rápido. Então, é um dos jogadores que o Flamengo tem que tentar, sim, colocar na rotação, colocar como opção, mesmo sendo reserva do Cebolinha. Acho que nesse momento está muito claro. O Bruno Henrique pode ser utilizado e pode ser muito interessante. Por fim, esse novo esquema com o De La Cruz de segundo volante.
O Flamengo precisa massificar isso aí, precisa, apesar de que encaixou muito fácil, mas quanto mais jogos o De La Cruz estiver ali, acho que mais o time vai começar a entender como ele joga também. O De La Cruz chegou há muito pouco tempo do Flamengo, ele é um jogador que se apresenta muito para jogar, ele quer se associar, ele está o tempo todo tentando se associar, se desmarcando, pedindo bola, e aos poucos o time vai aprendendo a se entrosar com o De La Cruz. Então, acho que a tendência é melhorar também. Então, as expectativas para o jogo são as melhores de um Flamengo em viagem alta. Eu acho que isso a gente não viu nos primeiros jogos, vimos até um Flamengo relativamente sólido e tal, mas a gente não viu uma grande melhora. Acho que dos últimos jogos para cá, o Flamengo é um time melhor. E é melhor, muito parecido com isso que a gente vai ver em campo amanhã. Então, as expectativas são de uma vitória e eu quero poder comentar esses caras. Como é que vai ser o Vinha? Até aquela curiosidade de conhecer o jogador, como é que vai ser mais um jogo do De La Cruz, como é que o Bruno Henrique vai se adaptar ao Pedro, como que o Bruno Henrique vai jogar nesse 4-3-3. Tem algumas perguntas legais que podem ser respondidas, ou pelo menos começar a ser respondidas no jogo de amanhã. Concordo, Rafa. Eu principalmente eu fiquei satisfeito de ver que o Bruno Henrique vai receber essa chance de ser o substituto do Cebolinha, que é uma substituição natural, ao meu ver, né? É você trocar aí o titular pelo reserva, literalmente. Você não vai ter uma invenção de moda, né? O outro lado, por exemplo, que seria um problema. Se o Luiz Araújo, né? Aliás, eu falei Luiz Araújo na escalação? Não lembro agora. Falei, né? Então, se o Luiz Araújo fosse uma ausência, aí provavelmente nós teríamos uma invenção. Porque eu acho que ele não usa o Matheus Gonçalves como ponta direita. Então, por exemplo, o Luiz Araújo ficou fora, ele vai meter o Cebolinha lá e o Bruno Henrique aqui. E aí eu não concordo não, cara. Agora, o Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique precisa de minutagem. O Bruno Henrique precisa de jogo, tanto quanto o Gabigol, cara. E eu diria para você que mais ainda o BH por já ser um cara com contrato renovado. Então, por isso que eu concordo muito com você. O Gabigol não está com um contrato renovado, muito pelo contrário, está com a possibilidade de não ter o contrato renovado. Então, você tem que utilizar mais, infelizmente ou não, você tem que utilizar mais aqueles jogadores que já têm contrato em vigor durante muito tempo, né? Ou seja para valorizá-lo, seja para tê-lo de volta, né? Seja para qualquer coisa, você precisa utilizar mais esses caras. E o Bruno Henrique precisa fazer um grande jogo, Rafa. Eu confesso para você que está ficando assim insuportável, tá? Eu não sei na sua opinião, você inclusive pode falar sobre isso, mas está ficando insuportável ver o Bruno Henrique jogar e não conseguir. Da mesma forma que está o Gabigol, da mesma forma, fica difícil. E, pô, quem sabe nesse jogo contra o Madureira, né? A expectativa de volta olímpica, querendo ou não, de erguer o troféu da Taça Guanabara, que já é nosso. Mas, poxa, que isso traga um tchan diferente, Rafa, para o Bruno Henrique performar de novo, né, Rafa? Arthur, acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com o Bruno Henrique, até porque o esquema do Flamengo é o 4-3-3. O Bruno Henrique ele está tendo que meio que reaprender a jogar de ponta. O Bruno Henrique do Flamengo é um Bruno Henrique que joga num 4-4-2, ele como um segundo atacante. Ele parte da direita, mas ele pisa na área toda hora. Muitas vezes até se beneficiando do fato do Gabigol ser esse centroavante que flutua, que sai da área, que abre espaço. O Bruno Henrique gosta muito dessa jogada em que o centroavante puxa a marcação, de que o centroavante sai da área e abre espaço para que ele possa pisar na área e fazer gol, e gol de cabeça. O Bruno Henrique ele é um atacante goleador. Então ele está tentando, de certa forma, se adaptar a esse jogo do Tite, e o Tite pensando também a melhor maneira de usar o Bruno Henrique. Eu acho que com o Bruno Henrique a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, até porque, como o Arthur falou, é um jogador que a gente fez um contrato enorme com ele. O Flamengo fez um contrato de 3 anos com o Bruno Henrique. Então, se tem um cara que a gente precisa tentar recuperar, é ele. É um patrimônio do Flamengo. É contrato longo, é salário alto. Então, é o momento de recuperar esse jogador. E assim, de uma maneira muito sutil, Arthur, eu acho que o Tite ele abriu espaço para que o Ayrton Lucas se apresentasse um pouco melhor. Eu acho que o Ayrton Lucas melhorou
mas ele também ganhou um pouco mais de liberdade. O Flamengo, os pontas do Flamengo, muitas vezes, têm aparecido pelo meio para dar esse espaço para o lateral passar. O Flamengo não fazia isso, começou a fazer. A hora que começou a fazer, o futebol do Ayrton Lucas naturalmente apareceu, porque ele teve a oportunidade de fazer aquilo que ele era bom. E eu acho que o mesmo pode acontecer também com o Bruno Henrique, que o Tite consiga manter esse esqueleto de time que ele já tem, mas consiga sutilmente trazer o Bruno Henrique para um momento em que ele se sente mais confortável. Por exemplo, até no jogo contra o Volta Redonda, teve um lance que eu achei muito interessante, que é o Luiz Araújo fazendo o cruzamento e o Bruno Henrique pisando na área. Eu acho que quanto mais isso acontecer, quanto mais o Tite dessa liberdade para o Bruno Henrique pisar na área e chegar perto do gol, ser esse atacante, não só esse atacante de amplitude, mas esse atacante de profundidade, esse cara que ataca a última linha da defesa, é trazer o que o Bruno Henrique tem de melhor. E para mim, talvez esse seja o segredo, talvez esse seja um dos objetivos que o Tite tem que ter em mente nesse momento. Fazer com que o esquema seja um pouco mais atrativo, um pouco mais possível para o Bruno Henrique mostrar aquilo que ele tem de melhor. A hora que a gente conseguir isso, o Flamengo tem um baita reforço e não precisa ser titular, né? Porque a disputa vai ser muito forte. Hoje a gente tem um Cebolinha muito constante, muito consolidado ali como titular. Mas se o Flamengo conseguir preparar esse esquema para a entrada do Bruno Henrique, a gente ganha um reforço de um jogador que é isso a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Um jogador que é decisivo, um jogador que decide jogo grande. Cara, isso aí é muito importante para qualquer time que quer ser campeão. Concordo demais, Rafa. É importantíssimo, velho. A gente precisa tentar trazer o Bruno Henrique de volta, velho. E eu acho que são esses joguinhos que são bons para esses caras.